Bom, como base para a aula de hoje, eu vou estar utilizando do país mineral, que a gente utilizou na aula passada para criar as visões também. Então, a gente vai estar utilizando essa base de dados. E qual é o conteúdo, qual é o conceito da utilização de procedures? A procedure, ela já é bem mais próxima de um sistema. Então, quando você vai utilizar um sistema, você tem as ações que devem ser realizadas nesse sistema. E fica conveniente criar procedimentos que representem essas ações. Então, imagine que você tenha aqui uma tabela de mineral. Imagine não, né? Realmente a gente tem a tabela de mineral, tem a tabela de país e a tabela de país mineral. E nesse momento aqui, eu queira, por exemplo, cadastrar um novo mineral ou cadastrar um novo país. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar um procedimento que representasse essa ação. E aí, em vez de toda hora que eu fosse cadastrar um determinado mineral ou cadastrar um país, eu chamaria o procedimento responsável por realizar este cadastro, eu informaria os dados, que a gente chama aqui de parâmetros, a serem cadastrados, e internamente esse procedimento, quando executado, ele iria gravar esses dados na minha base de dados. Na questão sistêmica do sistema, o procedure ele é um pouco mais seguro para o banco de dados ficar mais, mais seguro para as pessoas não conseguir fazer os inject SQL no banco. Ele não resolve todos os problemas, mas ele dá uma segurança a mais. Então, primeiro, eu vou ensinar vocês a criarem os procedures utilizando o PHP-MyAdmin e também depois a gente vai lá para codificação, fazendo manualmente. Aqui eu estou usando o VS Code para a gente criar a codificação, mas poderia ser também o Workbench, tanto faz. É apenas um ambiente onde a gente possa, ou até o prompt de comando. A gente só precisa de um ambiente onde a gente possa estar executando os scripts. Para ficar mais fácil, eu vou inicialmente ensinar pelo PHP-MyAdmin, que é bem simples. Quando você for criar um procedure pelo PHP-MyAdmin, o que acontece? Eu vou só excluir os procedures que tem aqui, só para a gente começar do zero aqui. Ó, o que eu tenho aqui então? Eu tenho a minha base de dados e dentro dessa base de dados aqui eu não tenho nada ainda, não tenho procedure nenhum, não tenho rotina, não tenho função nenhuma. Então eu vou criar um procedure. Aqui ele chama os procedures, né? Até de não é que chama aqui, a gente vai aqui na aba rotina, né? E aqui dentro da aba rotina não vai mostrar que não tem nenhuma e eu posso adicionar uma nova rotina. Rotina, como o próprio nome diz, é aquilo que se faz constantemente, né? Faz direto. Então, aqui eu vou criar uma nova rotina. Que tipo de rotina que ela é? Ela é um procedure. Posso utilizar também essa mesma aba para criar funções. Não é o caso dessa aula, a gente até vai ver uma aula de funções, mas nessa aula a gente vai usar para criação de rotinas de procedimentos. Eu dou um nome para o meu procedure. Aí é questão de boa prática. Como questão de boa prática, eu costumo usar um prefixo, que seria o P underline. Então, o P underline é para falar que isso é um procedure, porque depois a gente vai ter funções também. A gente pode usar o F underline para representar funções, mas isso não é obrigatório, é só uma questão mesmo de organização do código depois. E eu costumo também, depois que eu coloco P underline, eu costumo falar principalmente se existir uma tabela específica que vai ser afetada por esse procedimento, eu costumo descrever qual vai ser a tabela. Então, neste caso, eu vou falar que a tabela que vai ser afetada pelo meu procedimento vai ser a tabela de país. Então, eu vou colocar aqui, ó, underline, o nome da tabela, que eu vou colocar país, e depois eu vou colocar qual é a ação. Se você estiver criando um sistema, principalmente se for um sistema orientado a objeto, você pode ter lá uma classe país e dentro da classe país você ter um método chamado cadastrar. Então aí ficou país, que seria no caso a nossa classe, e a função cadastrar. Cadastrar. Então sempre que eu quiser cadastrar um país, eu chamo essa procedure aqui
do banco de dados e eu forneço para essa procedure os dados necessários para poder cadastrar o país. Não lembro aqui quais são os dados, eu vou rodar um insert aqui. Insert into país. Eu não sei, país. Deixa eu só ver quais são os dados. País ponto. Código do país. Código do país. Eu não lembro, pessoal, se o código do país é um auto-increment. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual que é a estrutura de país aqui? Tá, eu acho que marquei. Tá, 1, 2, 3. Eu acredito que o código do país seja um auto-increment. Então, aqui, vou colocar o código do país. Depois, qual que é o outro dado de entrada que eu tenho? Eu tenho país, ponto, o nome e país, ponto, PIB. PIB do país. A gente não precisa aqui do nome da tabela, a gente já está informando ali que está inserindo em país, só coloquei aqui para poder mostrar para mim os dados que eu tenho em país. Então, código, nome e PIB. E eu vou, para esses dados, para essas colunas, eu vou colocar os values. E aqui nos values, deixa eu ver se aqui, pelo menos aqui ele mostra, tipo, int, varchar 50 e double 11. Aí o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou criar os parâmetros de entrada. Então, para o código, eu vou inserir um código, para o nome, um nome, e para o PIB, um PIB. O código, se ele é auto-increment, depois se não for, a gente muda. Se ele é auto-increment, a gente coloca ele como null. Quando ele é como null auto-increment, automaticamente ele vai pegar o último auto-increment inserido e vai atribuir esse valor. E agora, para o nome, a gente precisa criar, então, um parâmetro de entrada nome. Se vocês não confundirem, pode até escrever nome mesmo aqui. Mas se for confundir, sempre usa um underline no parâmetro. Então, nome, que tipo que é nome? Nome ele está falando aqui que é um varchar 50. Então, o nome ele é do tipo varchar e o tamanho 50. Adiciona um novo parâmetro, vai ser PIB, vou colocar aqui underline PIB. PIB ele é do tipo o quê? Aqui, ó, está falando aqui do tipo double 11,2. Então, o tipo é double 11,2. 9 números inteiros e 2 para casas decimais. Aqui você pode escolher aqui se ele vai ser apenas números positivos. Eu até indico, não tem PIB. Bom, não sei que tem um PIB negativo, mas aqui eu estou falando que é só positivo. Aqui ele vai preencher o restante das casas decimais com zero, então seria o zero à esquerda, ele vai preencher, por exemplo, se você colocou aqui 11,2, quer dizer que são 9 dígitos para casas decimais de inteiro e 2 de parte inteira e 2 para casas decimais. Então, se você colocar só um aqui, ele vai colocar 80, o 1,00. Então, aqui para preencher, e aqui preenche e apenas positivo. Eu só vou falar que eu quero números positivos. E agora eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar o underline nome e underline PIB. Então, o que esse procedimento de cadastrar país ele vai fazer? Internamente, ele vai receber o nome de um país e um PIB. Desculpa, ele vai receber como parâmetro o nome de um país e um PIB. E internamente, ele vai gravar na tabela país no respectivo campo, na respectiva coluna, nome, o nome e na coluna PIB, o PIB. Então, a gente vai criar um novo registro, vai fazer o insert de uma linha com base nesses campos aqui. Executando aqui, ele criou o meu PIB. O que eu falo para o pessoal, que é sempre interessante, quando você está usando o PHP-MyAdmin, é importante também, se você quiser aprender com ele. Ó. Se você quiser dar um Ctrl C aqui, e você vê exatamente qual é o comando, se eu criar uma nova consulta aqui,
Ó. A gente já consegue também aprender com o PHP-MyAdmin, por mais que você use ele no modo visual, ele mostra para você como que ficaria a codificação disso. Então aqui ficou assim, ó. Ele criou o procedure da seguinte forma para você. Ele criou esse procedure e ele rodou esse procedure aqui para você. Então, ó, ficou aqui parâmetro de entrada nome PIB, rodando. Aqui ele está definindo a segurança que você vai utilizar para o banco de dados. Está falando que não foi definida uma segurança. E aqui ele fez o insert into, código, nome, PIB e os respectivos nome como parâmetro de entrada e PIB como parâmetro de entrada para fazer o acréscimo da linha na tabela país. Tá? Então, aqui, se você vir aqui, a gente está trabalhando sincronizado aqui. Então, se eu vim aqui em Procedures aqui, agora eu tenho já o Procedure cadastrar país, que ele está aqui, Create Procedure se not exist, né? Então, ele vai criar se não existir, e está aqui o meu Procedure. A definição aqui, eu não preciso, até quando você for importar a sua base de dados, de um computador para outro, é até bom você apagar ali esse definer aqui, porque ele define que o usuário que está utilizando é o root no localhost. Então, se você criar um banco de dados na sua máquina local e tentar exportar ele para a web, tem que apagar isso aí, senão ele vai dar errado. Então, create procedure, o nome do procedure, os parâmetros de entrada, o in aqui representa a entrada, a gente vai ver também os parâmetros quando ele é out ou in out, em out, né? Ele vai mostrar entradas e saída. Então, parâmetros de entrada, parâmetros de saída e tem parâmetros de entrada e saída. E aqui, então, ele rodou aqui para você o insert. Se você chamar para execução esse comando aqui, se você chamar ele para execução agora, esse comando, não, esse procedure, fica da seguinte forma. Eu vou chamar ele aqui pela interface também. Ó, cadastrar um novo país. Nome do país. Colocar aqui, não sei se tem. Aqui o PIB da Colômbia, vou colocar ele que é esse valor aqui. Executar. Tá, então provavelmente o código ele não está como auto-increment. Então a gente vai ter que arrumar isso aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. O que que deu erro aqui? O PIB do país, o código do país. Deixa eu dar uma olhada na estrutura. E ó, ele não está marcado como auto-increment. Então por isso que deu aquele erro lá. Eu vou tentar mudar ele aqui e marcar que o código do país é auto-increment. Se não der, a gente vai ter que fornecer um código manualmente. Tentar marcar ele como auto-increment. Aqui, ele vai fazer um alter table na tabela país. Tá, ele não vai deixar fazer isso aqui porque já tem dados inseridos na tabela país. Teria que apagar todos os dados inseridos e inserir de novo. Então, o que que eu vou fazer? Vou modificar o procedimento aqui. Vou adicionar um parâmetro a mais. Esse parâmetro aqui vai ser o código do país. Código do país. É um parâmetro de entrada, tá? Ele é do tipo inteiro. Aqui eu não vou definir nada. Ele vai ser apenas valores positivos, do tipo inteiro, valores positivos. E aqui eu vou só mudar ele para cima aqui. Colocar ele em primeiro. Só mudar ele aqui. Ó, ficou código, nome, PIB. E aqui então, underline código. Vai fazer um alter table, ele vai fazer, na verdade, uma alteração no procedure. Na verdade, o que ele fez aqui, ele deve ter excluído o procedure drop, ele deu um drop no procedure e ele recriou o procedure novamente. Mas aqui, agora, se a gente vir aqui, eu tenho o procedure aqui, a gente só mudou aqui, agora não é mais nulo, a gente informa também o código e vamos de novo tentar fazer
inserção de um novo país aqui no nosso banco de dados. Então, rodando aqui o procedure, vou falar que o código aqui vai ser o código 9, que se eu não me engano vai até 8 lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é até 8 mesmo. Países. Vai até o 7. Então, a gente vai colocar aqui, que esse aqui é o país 8. O nome do país vai ser a Colômbia. E eu vou colocar um PIB aqui. Perfeito, tá? Inseriu um novo país na minha base de dados. Então, a gente criou um procedimento para isso. Então, se eu vim agora aqui na tabela país, eu vou ter um país a mais aqui, que é o país Colômbia. Nossa, o PIB maior do que dos Estados Unidos, hein? Então, temos aqui a Colômbia. E como que a gente chama um procedure, então? Para poder chamar um procedure manualmente, a gente fez lá pela interface, pelo visual. Se a gente quiser chamar um país manualmente, deixa eu só fechar isso aqui. Vou criar aqui uma nova área de codificação aqui, uma nova query. E aqui eu vou fazer assim, ó, call. Estou falando que eu estou chamando, eu quero chamar. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar o procedure. Qual que é o procedure que eu vou chamar? Procedure p underline cadastrar. Procedure p underline país, que é a tabela que ele vai ser afetado, e a funcionalidade de cadastrar. E agora ele vai, quando a gente usa uma função, assim como lá na programação, a gente chamou a função, que é a função de cadastrar um país, e eu vou fornecer para ela os parâmetros de entrada, que vai ser o código do país, depois o nome do país e depois o PIB desse país. Então aqui o código do país é um int, eu não preciso de colocar ele entre aspas dupla, aspas simples. Vou colocar aqui o código do país aqui vai ser o código 9. O nome do país vai ser o país teste e o PIB do país vai ser um valor aqui do PIB. E dá um executar. Então, quando eu dou um executar nesse procedure, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo aqui, pessoal, um insert. Então, quando eu faço isso aqui, deixa eu só pegar para vocês, é exatamente... Opa. A gente está fazendo exatamente isso aqui, ó. Um insert into o país, código, nome, PIB e os dados de entrada. Então, a gente está fazendo exatamente isso. Mas, em vez de eu ter que toda hora rodar todo esse comando, eu só chamo o nome da função que internamente ela já faz isso. Então, a gente criou uma rotina aqui, um procedimento, né? Uma rotina de procedimento, que ele vai executar para mim isso aqui. Vou executar, vai gravar um novo país. Isso aqui por causa do comentário que não está executando aqui. Provavelmente era por causa do comentário ali. Ele executou para mim. E agora que ele me executou, se eu der um select na tabela país, eu vou observar que em país eu já tenho agora o país 9, que é um país teste. Então a gente está criando país a esmo aqui. E eu quero fazer o que agora? Eu quero poder excluir um determinado país. Então eu vou criar agora um procedimento de exclusão. Como que a gente cria um procedimento de exclusão? A gente já viu como que cria lá para a interface, agora vou criar aqui pela codificação. Eu estou usando aqui esse plugin aqui que dá uma agilizada nos processos aqui. Eu vou só marcar aqui que eu quero criar um novo procedure. Ele vai abrir uma área para mim de criação de um novo procedure. E aqui, observe que ele faz um pouquinho diferente aqui, ó, do padrão lá do PHP-MyAdmin, mas internamente ele funciona da mesma forma. Então, procedure, qual que é o nome do procedimento? Eu vou colocar p underline país, que eu vou afetar a tabela país, excluir. Eu vou excluir o país pelo quê? Eu vou excluir o país, quando a gente vai fazer uma exclusão, geralmente a gente faz uma exclusão pela chave primária. Então, eu vou excluir o país pelo código do país. Então, país.excluir, procedimento, que função de entrada, então vai ser uma função de entrada em. E nessa função de entrada aqui, a gente vai fazer o seguinte, aqui procedimento em, e eu vou colocar aqui que é o código. Então, o código do país,
ele vai ser do tipo int. Tá? Então, procedimento de entrada, código do tipo int. Eu vou fazer o que com esse código do país? Eu vou executar meu procedimento, que vai ser o que é o meu procedimento? Delete from país, né? Delete from país, where, onde, país.código do país, aqui só tenho, já eu estou trabalhando com a tabela país, então código país for igual ao código informado. Só que esse código informado aqui, de novo, se você se confundir, você coloca um underline aqui, que você já diferencia o que é o parâmetro de entrada da coluna da tabela país. Então, executando isso aqui agora, ok, executei. Agora eu tenho um procedimento responsável, então, por excluir um determinado país. Aqui, se eu vim aqui agora, eu vou ter o procedimento excluir, e eu vou chamar esse procedimento excluir para verificar se está funcionando. Então, aqui, vou criar uma nova query aqui, call, underline, ponto, país, excluir, e eu vou excluir o país pelo código do país. Eu vou falar que eu vou excluir o país de código 9. Teoricamente, país de código 9, aqui vamos consultar aqui para a gente ver. Ó, o país de código 9 é o país teste. Então, vou executar e ele vai excluir o país de código 9 para mim. Se deu certo, né? Se eu não cometi nenhum erro. Ó, excluiu o país de código 9. Se eu, de novo, consultar, eu vou observar que não existe mais o país de código 9. Vou excluir agora o país de código 8, que foi o último país que eu fiz inserção. Executando, excluir o país de código 8. Ah, vou tentar excluir o país de código 3. Deixa eu ver quem que é o código 3. O Chile. Não vai deixar eu excluir porque o que acontece? Ele é um país que já tem dependências, então ele não vai deixar eu excluir. Tá? Ele vai falar que vai dar violação de foreign key, porque tem país mineral registrado, tem mineral registrado para esse país lá na tabela país mineral. Então ele não deixou eu excluir, mas ele me deixou excluir o país de código 8 que não tinha nada. Tá? Então aqui a gente criou um procedimento para cadastrar, um procedimento para excluir. A mesma coisa, é isso, para cadastrar para excluir. A mesma coisa, pessoal, seria os procedimentos de select. Eu vou criar um procedimento de select aqui, um procedimento para a gente consultar país por nome. Como que ficaria, então, um procedimento para a gente consultar país por nome? Então, primeiramente, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente criar um select que funcione. Então, eu vou vir aqui, criar uma nova query aqui, vou dar um select. Eu quero tudo from país, quero tudo da tabela país, e aqui onde o meu país ponto código do país for igual ao código não, por nome, né? Nome do país, país ponto nome, like. Como eu vou usar um like, eu vou falar assim, ó, like alguma coisa. Então eu vou falar assim que eu quero o país que tenha a letra B no nome. Like B. Se eu executar isso aqui, vou dar uma olhada aqui o que ele vai me trazer para mim. Ó, Brasil e Bolívia. Esses dois países têm a letra B no nome. Então, ele me trouxe os dois países. Então, vou fazer um procedimento com base nisso aqui. Vou colocar aqui a letra A no nome para a gente ver. A deve ter mais. Ó, trouxe, então ele está funcionando. Então, qualquer palavra no nome, a gente começou a digitar o nome do país, ele já vai conseguir buscar essas palavras dentro do nome. Então, agora eu vou dar um Ctrl C nisso aqui. Ctrl C. E vou começar a criar o meu procedimento. Então, ou melhor, não precisa dar um lá, create procedure e o nome do procedimento que eu vou criar. Qual que é o nome do procedimento que eu vou criar? Vai ser consultar país por nome. Então, P underline país, que vai afetar a tabela país, consultar por nome. E para poder consultar por nome, ele precisa então de um parâmetro de entrada, que vai ser o nome. Mesma linha aqui. Quando é pouco parâmetro, não precisa. Então, parâmetro de entrada
parâmetro de entrada, que vai ser o nome, que vai ser um varchar 50. E aqui, vou criar aqui um begin end. E aqui dentro, vou colocar, então, o meu select. Então, eu estou consolidando aqui um select. A diferença de uma view. A view, você tem um select na view, mas você não consegue fornecer parâmetros de entrada para ela. Você deixa, é um select consolidado. Aqui não, aqui é um procedure, né? É uma função que a gente cria e conforme você vai passando os parâmetros de entrada, ele vai se atualizando, buscando os dados com base nos parâmetros fornecidos. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? O único problema aqui é que eu vou fornecer um underline nome, só que se eu vir aqui e colocar assim, ó, like, underline, nome, ele vai tratar isso aqui como se fosse um string. No MySQL, não adianta colocar o mais, que não vai dar certo também. Então, se você tentar colocar o mais para concatenar, não vai funcionar. Se fosse até lá no SQL Server, daria certo. Aqui a gente não vai conseguir. Então, a gente vai ter que usar uma função aqui que faça isso, que vai ser a função concat. Concat, essa função ela concatena. O que eu vou concatenar? Então, vou concatenar os, a porcentagem antes, o coringa porcentagem antes, o coringa porcentagem depois e aqui fechou a minha função de concatenação aqui e eu vou executar esse comando. Se eu não fiz nada errado, vai dar certo. Opa! Tá dando erro aqui? Wellington, você não tem que trocar o terminador aí também? Igual o trigger? Pior, não, teoricamente não. Você fala assim para trocar, colocar o se for aquele o delimiter? É delimiter, é isso. Tá, Ele não está descrevendo qual que é o erro, né? Ele só falou ele que é só um erro de falou que sintaxe, deu mas erro, não né? falou qual. Eu não estou conseguindo ver nada aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu cometi de erro aqui. Calma aí. Create procedure, nome do procedure, begin end, select from país, concat like. Aparentemente não tem erro nenhum aqui. Deixa eu ver se C que é o ponto e vírgula, mas não é para ser o ponto e vírgula. Faltou o as também, né? Tem que ter o as antes do begin. Teoricamente, Pera um pouco. Isso aqui eu não lembro de ter usado. Deixa eu ver isso aqui, ó. Para MySQL. eu vou fazer o seguinte, eu Pegar vou para rodar. Eu MySQL. sei que ele funciona, então eu sei que ele funciona. A gente já determina o que ele estava de errado aqui. Vamos rodar ele aqui no PHP-MyAdmin. Aqui, ó, vou em Procedure, vou criar um novo Procedure. Não precisa do as, não, viu, o Érico? Então o as não é algo obrigatório, né? Daí eu colocar o in e aqui eu vou fazer igualzinho, ó. Vamos dar uma olhada aqui o que ele. O nome vai ser um varchar 50 e aqui underline select from país. Teoricamente executando isso aqui. Aqui ele rodou. Deixa eu dar uma olhada lá o que ele quando ele rodou aqui, vou dar uma atualizada aqui, vamos dar uma olhada aqui que ele mudou aqui para mim em relação ao que eu tinha feito. Ó, país consultar por nome. Nesse caso, ele não usa o Begin. begin end, né?
Porque o select permaneceu igual. Ele só colocou no select, né? Ele rodou perfeitamente. Não sei, ainda não consegui identificar o porquê que não tinha dado certo no outro. Eu fiz um pouquinho diferente, eu usei o Begin End, mas Tenta pôr o delimiter. Os que eu estou vendo aqui uma sintaxe aqui, ele fala para pôr. Tá, quer ver? Ó, só que eu vou excluir ele aqui, vou tentar rodar com o delimiter. Vamos dar uma olhada se seria o caso do delimiter. Primeiro eu vou excluir esse procedimento, vou dar um drop nesse procedimento aqui. Dar um drop nele, drop se existent, vai apagar o procedure. Apagou e agora eu vou tentar rodar de novo. Vamos dar uma olhada se ele daria certo. Aqui então, vamos lá, vou rodar de novo, vou colocar um. Aqui é o delimiter. Então colocamos o delimiter aqui, alteramos. Ele Então, tá sem o begin também, né? Só que aqui eu vou colocar com beguinho. Eu vou create procedure, não vou definir que é o root que vou utilizar. Isso. Create procedure, parâmetros de entrada. Isso aqui também a gente não precisa colocar. Vamos deixar igual estava o outro. Só vou colocar com o delimiter aqui. Vou substituir o NoSQL pelo begin. Pelo begin. E aqui vamos fazer aqui o end. E aqui a gente também usa cifrão aqui. Só que ali no país, Wellington, depois do where tem que ser o ponto e vírgula. Né? Aqui? Que aí você usa o terminador de normal. Não, aí deixa assim mesmo. Só aqueles dois cifrão ali na linha O9 que você usa. Justamente, o delimiter é para não ter essa confusão, né? Exatamente. Mas aqui, ó. Ou deixa sem também. Vou deixar sem isso. Vou deixar sem, eu vou executar ele. Vamos dar uma olhada aqui. De novo, ele tá dando. Tá dando erro aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, calma aí. Com o NoSQL ele rodou de boa, quer ver? Em vez de usar BigEnd, no NoSQL. E aqui, NoSQL. E foi. Bom, para efeitos gerais, substituindo o BigEnd pelo NoSQL, ele rodou sem problema nenhum. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, talvez, que eu geralmente não uso o BigEnd, eu sempre uso no SQL. Se tem alguma coisa a ver com ser um procedimento de select e os outros que deu certo tinha sido um procedimento de insert e de delete. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso também, porque esse procedimento é um procedimento que retorna uma tabela. Pode ser que esteja alguma coisa a ver com isso também. Tá? Pode ser mesmo. Ó, pode ser. Agora, como que a gente chamaria esse procedimento agora? Esse procedimento, se eu fosse chamar ele. Então, para chamar esse procedimento, vou vir aqui, eu vou criar aqui uma nova consulta. Nessa nova consulta aqui, eu vou fazer call e eu vou chamar o procedimento pelo nome do procedimento, que vai ser P underline país consultar por nome. E aqui eu forneço o nome do país. E aqui a gente não está buscando um nome exato. A gente está buscando um nome aproximado. Então, eu vou fornecer o A aqui, que ele vai buscar para mim, teoricamente, todos os países que tem A no nome. Tá. Só que não buscou país nenhum, só que eu sei que tinha algum país com A no nome. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu aqui, onde foi o erro cometido aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, consultar por nome, executar, fornecer o A aqui. Aqui ele buscou. Talvez o que não tenha dado certo é que esse plugin não conseguiu fazer a consulta. Mas observa, ó, que aqui ele conseguiu retornar sem problema nenhum. O plugin ele não conseguiu me devolver a consulta, mas o procedure está funcionando, tá vendo? Então a gente pode até tentar rodar de novo aqui. Eu acredito que vai ser a mesma coisa. Realmente ele não nos devolve aqui.
Só que aqui já não é erro de SQL, aqui o erro aqui é de plugin mesmo. O plugin não consegue fazer uma consulta com base em procedure, então. Mas, ó, a gente pode até substituir aqui, alterar ele aqui, tentar alterar esse comando aqui, executar um comando de novo, rodar aqui e passar aqui para ele aqui, o país que tem a letra B no nome, Brasil e Bolívia. Ó, Brasil e Bolívia. Letra E no nome. Ó, todos os países com letra E no nome. Então aqui o procedimento está funcionando perfeitamente, pessoal. Agora, vamos criar um procedimento responsável por fazer um update, por alterar um país. Então a gente já fez o procedimento para cadastrar país, consultar por nome, consultar o país pelo código do país. Pelo código do país a gente ainda não fez um. A gente vai fazer mais dois procedimentos: um consultar pelo código e um alterar país. Vou fazer primeiro o procedimento consultar pelo código do país. Então vamos lá, vamos fazer create procedure. Nome do procedimento p underline país consultar por código. Forneço para ele como parâmetro de entrada o código, que é um inteiro, E aqui no SQL, e aqui o que eu vou fazer aqui? Consultar por código, vou fazer um select tudo from país, onde o país.código do país, código do país for igual ao código fornecido. Aqui, ó, eu não vou alterar aqui, só para vocês verem aqui, que se você não alterar, ainda ele identifica que depois do igual é o parâmetro de entrada e não o nome da coluna da tabela país, tá? Eu vou executar isso aqui. Teoricamente, ó, aqui eu fiz bem simplesinho, eu não coloquei delimiter, não coloquei nada, vamos ver se ele vai funcionar aqui. Perfeito, funcionou. A questão do delimiter também tem muito a ver com a ferramenta que você está utilizando. Muitas ferramentas ela já faz essa parte do delimiter internamente, tá? Então aí funcionou de boinha. Agora aqui eu tenho então o procedimento consultar país por código. Vou tentar rodar esse procedure aqui, vou colocar esse procedure aqui como eu vou rodar esse procedure. Então vou chamar ele. Então call procedure, nome do procedure, consultar país por código. E vou fornecer para esse procedure um código. Qual código que eu vou fornecer? 3. Então, teoricamente, ele vai me devolver o país agora de código 3. Tá. Deu erro aqui porque ele tentou dar um create de novo. Isso aqui ele não entende que é para rodar só. Aqui, quando você clica em rodar, ele roda tudo. Deixa eu ver se eu consigo só comentar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar um bloco de comentário aqui. Não sei se eu consigo criar um bloco de comentário dessa forma no MySQL, mas espero que sim. Ó, de novo, o procedure não funcionou, mas não funcionou provavelmente por questão de plugin de novo. Vou lá para o phpMyAdmin, vou clicar em editar aqui, vou rodar esse procedure. E tá aqui, ó, Chile, buscou o país, está funcionando. E agora, só para a gente finalizar, vou aqui fazer eu vou aqui agora criar um procedure, que seria o procedure para alterar o país. Então, procedure para alterar o país ficaria da seguinte forma. Create, procedure p underline. Pessoal, de novo, falando para você, não precisa colocar, não é obrigatório, só coloco por uma questão de bom senso e ficar organizado aqui. Quando for muito procedure, depois até eu posso mostrar um banco de dados para vocês com muitos procedures, fica organizadinho aqui, as tabelas fica mais fácil quando você precisa fazer manutenção neles. País, alterar. Para eu poder fazer uma alteração num país, aí eu tenho que
eu preciso de alguns dados. Quais são os dados que eu preciso para poder alterar um país? Eu preciso do código, do nome e do PIB. Então, para alterar um país, eu vou precisar do WIN código, que vai ser um int. Eu vou precisar de um parâmetro de entrada, que vai ser o nome do país, que ele vai ser um varchar 50. E ele vai precisar também de um parâmetro de entrada aqui, que vai ser o PIB do país. Que vai ser um double, se eu não me engano, é 11,2. Então, aqui nós temos, então, os parâmetros necessários para poder fazer essa alteração no país, na tabela país. E aí, o que eu tenho que fazer com esses parâmetros aqui? Aqui, nesse caso, eu vou até fazer um teste, vou usar o BeginEnd de novo. Como ele não retorna um select, eu acho que vai funcionar. Aí a gente já tira da cisma, porque que não funcionou aquela hora. BeginEnd, o que eu vou fazer com esses dados, então? Vou fazer um update na tabela, update país. Então, update na tabela país. E aqui eu vou fazer um set. Então, você está o que você está na tabela país? Para país, ponto, país, para nome do país, atribua, para o nome do país, atribua nome. Para o PIB do país, atribua o PIB. De novo, eu não gosto, professor, eu me confundo aí, então se você se confunde, coloca um underline aí, ó. Aí vem aqui e também coloca um underline para você diferenciar o que é parâmetro de entrada do nome das colunas da tabela. Então, eu estou fazendo o quê aqui? Estou fazendo um update na tabela país, estou setando para o nome um novo nome, para o PIB um novo PIB, where, onde o quê? Onde país, ponto, código do país, igual a código do país. Igual a underline código do país. Aqui eu não preciso de colocar um nome da tabela, só o nome do campo, pois estou fazendo um update apenas na tabela país, tá? Então, update, tabela país e está aqui o nosso procedure. Vou rodar esse procedure aqui e eu vou verificar se o update vai funcionar aqui usando aqui de novo o BeginEnd. Aí a gente já vai ter certeza que o NoSQL ele é obrigatório quando a gente estiver trabalhando com select. Executando isso aqui. Não, deu erro aqui. Create. Tá, deu erro na linha 20. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eu cometi de erro aqui? Tá, foi. Tinha esquecido do ponto e vírgula aqui. Provavelmente tinha sido isso. Então aqui, ó, só tinha esquecido aqui do ponto e vírgula. E agora ele rodou sem maiores problemas. Excluir. Então aqui alterar país. Vamos fazer agora a chamada, então, do procedure alterar país. Vamos chamar esse procedure, como que vai ficar, então, o procedure de alterar país. A gente vai dar um call nele, e aí chama o procedure, e o que é importante, que desse procedure, a gente tem que passar todos os dados do país. Vou alterar um país aqui, deixa eu ver um país que eu vou alterar, vou pegar o país 1, que é o Brasil, tá? Vou falar assim, que o país que eu quero alterar, então, ó, atenção à entrada dos parâmetros. Primeiro, o que eu forneço? O código. Então, eu vou fornecer que eu quero alterar o Brasil. O nome, Brasil. Vou colocar tudo em maiúsculo e eu vou falar que o PIB do Brasil é esse valor aí. Eu vou executar esse comando. Perfeito, o Brasil foi alterado. Agora, como o Brasil foi alterado, a gente pode até consultar o Brasil novamente. Aqui, executar uma consulta novamente. E aqui, Brasil alterado, tá vendo? Tudo escrito em maiúsculo e tudo funcionando.
Perfeito. Pessoal, até esse presente momento, temos alguma dúvida aí ou não? Sim, não, talvez, quem sabe? Ô, vídeo, meu caro amigo Ovidio, você sabe se o Create or Replace funciona aqui? Não lembro de ter testado assim, Wellington. É para funcionar. Eu sempre deleto o banco e crio de novo, toda vez. Eu também faço isso. Mas será que Mas funciona? é para funcionar, né? Ele é universal, é para qualquer objeto do banco de dados ele funciona. Para o próprio banco de Create. dados também. Vamos tentar Manda aí mudar pra aqui. você ver. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui N de. Só modificar aqui para N. Vamos ver se daria certo aqui. Se der errado, pessoal, não funciona. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, eu não vou rodar pelo plugin, vou rodar pelo PHP-MyAdmin. Que se der errado, aí a gente já tem mais certeza que não é erro no plugin e realmente é um erro no banco de dados mesmo, que não permite fazer isso. Então aqui, ó, dá um create or replace aqui. Então, ó, create or replace procedure e o nome do procedure. Deixa eu executar ele aqui para a gente ver. Vou colocar um ponto e vírgula. Tá. Ele deu, você tem um erro de sintaxe próximo a procedure. Então, provavelmente, o create or replace não funciona aqui. Eu vou até dar uma pesquisadinha aqui, ó. Create or... View tem. Deixa eu ver, create or replace procedure. Deixa eu ver se... Vou colocar aqui MySQL para me ver. Dá uma olhadinha aqui. Eu sempre faço um drop também e recrio ela. Não sei se a gente teria um... Talvez não seria or replace, seria um alter procedure. Seria um alter procedure. Então, Alter Procedure. seria um alter. Interessante. Deixa eu tentar fazer um create or, mas create or alter eu acho que não vai funcionar. Vou tentar, ué. Eu acho que nesse caso, junto a gente não vai conseguir mesmo. Se quiser fazer alguma coisa, vai ter que... Tá. Realmente, eu acho que... Deixa eu tentar dar um alter procedure aqui. Só um alter procedure, provavelmente ele vai funcionar agora. Também não funcionou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alter procedure. Qual que foi? Alter procedure. Bom, depois a gente dá uma olhada numa outra aula, depois com o tempo eu dou uma olhada nisso aqui, o que a gente pode fazer aqui, tá? Para fazer uma alteração. Mas eu sei que tem como fazer uma alteração no procedure sem ter que apagar ele. Bem que o procedure, pessoal, como ele é uma função, não tem problema. É diferente de uma base de dados, aonde se você apagar, você perde os dados anteriores, tá? Então, às vezes, um procedure nem sempre vale a pena você fazer uma alteração nele. Às vezes, vale mais a pena você realmente dar um drop procedure e um create procedure novamente. É o que é a própria recomendação. Se você tentar apagar ou fazer uma alteração no procedure pelo PHP-MyAdmin, ó, vou fazer uma alteração aqui pelo PHP-MyAdmin para vocês observarem aqui. Vou fazer uma alteração nesse alterar procedure mesmo, ó. Vou vir aqui, vou dar um editar nela. Eu vou mudar aqui, fazer igual a gente queria fazer lá. Vou colocar aqui, ó, nome e nome. Eu vou fazer a alteração. Ó.
A hora que eu der um executar, ó, você vai observar que ele vai fazer primeiro, ó, um drop procedure e depois ele vai fazer um create procedure novamente, ó. Então, ó, observe aqui o que ele faz aqui, ó. Ó, primeiro ele vai dar um drop na procedure e depois ele vai dar um create. Então, nesse caso, por que que não, o procedure você não tem que ter aquele medo de apagar que a gente tem com uma tabela? Porque se você apagar uma tabela do banco, dar um drop numa table do banco, em vez de apenas alterar um campo, ela vai apagar as colunas e, como ela vai apagar todas as colunas daquela tabela, então vai apagar todos os dados que estavam naquela tabela. O procedure não, ele não tem dados salvo nele. Ele executa uma ação quando solicitado. Então, por isso a gente não tem que ter medo de fazer uma alteração em um procedure do jeito que a gente quiser, e não vai perder nada na tabela. Tá? E aqui só vou voltar ele para o jeito que ele estava, vou rodar de novo, espero que dê certo aqui. Perfeito, então tá aqui. Bom, o que a gente viu? A forma de criar um procedure. O que é um procedure? Um procedure nada mais é do que uma funcionalidade que a gente pode ter no nosso banco de dados, que eu deixo ela numa rotina. Então, sempre que eu preciso dessa funcionalidade, eu apenas chamo essa funcionalidade e a partir daí eu obtenho os dados que essa funcionalidade me dá. Como é o procedure, a diferença principal entre um procedure e um view, que vocês podem falar, mas um view também, pelo menos na consulta, faz o que o procedimento faz. Ele não faz porque o procedimento, a gente permite colocar parâmetros de entrada nele. Posso colocar quantos parâmetros de entrada eu quiser no procedimento. Quero consultar, por exemplo, mineral que tenha um nome igual a isso e um valor igual àquilo. Então, a gente pode colocar parâmetros de entrada. Agora, o que eu queria falar com vocês é não sei se vocês perceberam, sempre que a gente vai utilizar um procedure, a gente define para o procedure aqui, deixa eu só pegar ó, a gente define para o procedure uma entrada de dados para o procedure. Calma aí, deixa eu só colocar na linha de baixo aqui. Ó. O que quer dizer, então, essa entrada de dados que a gente define para o procedure? Aqui, ó. Cadastrar país. Eu coloco IN aqui. O IN quer dizer que quando eu chamar esse procedimento, eu vou informar um valor para esse procedimento. Então, ele vai ter uma entrada nesse procedimento. Então, ele vai receber um valor. Pá, mas então, certo, quando eu tenho um parâmetro, eu tenho um parâmetro que recebe um valor. E por que eu teria, então, um outro diferente de IN? É o que a gente vai ver já. Eu vou fazer o seguinte aqui, só para a gente fazer um teste. Eu vou selecionar um procedure cadastrar país. Mas primeiro, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos ver se eu vou fazer uma alteração nessa base de dados aqui. Vou fazer uma alteração na nossa base de dados. Vou fazer um backup dessa base de dados. Vou fazer uma alteração meia... Tá, eu queria mostrar uma forma fácil de a gente fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar outra base de dados para trabalhar aqui. Ó, aqui, eu acho que essa aqui vai dar mais certo. A gente tem uma base de dados aqui onde tem um aluno, e o aluno tem um RA, tem um nome e tem uma foto, o aluno. Nessa base de dados aqui, RA, nome e foto, o RA, ele é um auto-increment, então ele é uma estrutura auto-increment, tá? Aqui, ó, auto-increment. E eu quero fazer um procedimento para cadastrar um aluno. Eu vou usar um parâmetro de entrada aqui, que eu quero saber qual é o código do aluno que foi o último aluno cadastrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um novo procedure aqui, vou vir aqui, opa, na tabela aluno mais rotinas. E aqui, na tabela aluno, eu vou criar um procedure para cadastrar aluno. Então, vai ficar p_aluno cadastrar. Para eu poder cadastrar um aluno, o que eu preciso então? Quais são os dados do aluno que eu preciso? Deixa eu dar um select aqui que eu já vejo. Select aluno. Opa, desculpa, select não, vou dar um insert aqui. Insert into
aluno. O que aluno tem aqui? Aluno tem aluno.ra, aluno.nome e aluno.foto. Então, esses são os dados do aluno. Values. Quais são os values aqui que eu preciso, então, para cadastrar o aluno? Eu vou precisar, então, do RA, do nome e da foto. E aqui, então, eu vou fornecer RA, nome e foto. E agora que eu forneci aqui, eu vou colocar os parâmetros de entrada aqui. Então, eu vou colocar aqui RA, adicionar um novo parâmetro, nome e aqui foto. Tá? RA, nome e foto. E aqui, esses daqui são todos parâmetros de entrada, tá bom? Esses aqui são todos parâmetros de entrada. E agora, eu quero fazer um parâmetro de saída aqui. Vou adicionar um novo parâmetro aqui, que seria a quanti aluno. Professor, mas o que você quer dizer com quanti aluno? A ideia minha é o seguinte, para mostrar para vocês como que funciona um parâmetro de saída, eu vou criar aqui um parâmetro de saída, quanti alunos, ok? Um parâmetro de saída. E assim que acabar de inserir o aluno, assim que acabar de inserir esse aluno novo aqui, eu queria contar a quantidade. Opa, deixa eu só. Calma aí. O RA é inteiro, o nome é um varchar 50, a foto eu acho que é um varchar 200, não tenho ideia. E aqui seria um inteiro também. Tá, deixa eu só editar ele aqui. Ó, aqui, qual que seria a minha ideia aqui nesse procedimento? Quando eu quiser cadastrar um aluno, depois que eu cadastrar o aluno, eu queria contar a quantidade de alunos que foram cadastrados aqui. Então, eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Pô, agora eu esqueci como é que faz para. Poxa, duro que eu esqueci como é que faz aqui. Set, quant aluno, select, count, select count. Pessoal, ó, se der errado, faz tempo que eu não faço esse procedimento de entrada. A ideia é o seguinte, ó, esse procedimento de saída. Para a variável fornecida, que é a quantidade de alunos, eu vou fazer uma atribuição para ela, que eu vou dar um select count alunos, tá? Então, select count from, faltou o from aqui. O saco. Eu modifiquei o tamanho aqui, ele dá um buguinho aqui. Não estou conseguindo aqui. Select from aluno. Deixa eu ver se era isso mesmo. Não, não era isso. Tá, só fazer uma bela. Calma aí, deixa eu ver onde é que eu tô errando aqui. Note.
Ah, tá. Continue total. Deixa eu ver se é isso aqui que eu tava errando. Total. Eu fiquei falando sozinho aqui, velho. Eu tinha acabado de falar para você fazer isso. Ah, tá. Agora, o que eu não entendi aí, o que eu não entendo do PHP MadMin, aí não é para você só definir a procedure, esse select você não tem que fazer fora em outro script? Então, na verdade aqui, o problema é que talvez ele não esteja deixando eu fazer os dois de uma vez, entendeu? Fazer os dois juntos, porque aqui daria para fazer assim, dessa Isso aí é forma. o corpo da sua procedure, É certo? o corpo do meu O procedure. PHP MadMin é isso que ele faz, é o É, corpo. ele faz exatamente, ele cria o corpo aqui. Talvez se eu colocar um back-end, ele permita eu criar isso. Porque eu estava esquecendo do back-end. Vamos dar uma olhada aqui se deu certo agora. Vamos lá. Pelo menos criar e criou. Então, o que eu tenho aqui no meu PHP MadMin? Ó? Eu tenho aqui, ó, como parâmetros de entrada, eu tenho o RA, tenho o nome do aluno, tá? Tenho a foto do aluno e como dados de saída, eu tenho a quantidade, eu tenho aqui a quantidade de alunos que estão cadastrados, tá beleza? Depois que eu faço o insert do aluno, a ideia é o seguinte, eu vou fazer um count na quantidade de alunos que tem a partir de então, e ele vai retornar, fazer um into, né? Ele vai fazer um into, buscar essa quantidade e vai atribuir essa quantidade para esse parâmetro de saída. E agora, na hora que eu chamar ele, eu consigo então buscar os dados desse parâmetro de saída. Então, na teoria é simples. Vamos dar uma olhada se funciona aqui. Então, aqui, como que a gente chamaria, então, esse procedure aqui? Na hora de chamar o procedure, seria praticamente igual. Então, posso executar o procedure aqui. Eu forneceria aqui, por exemplo, o RA, na verdade, é auto-increment. Então, na verdade, eu não deveria ter fornecido o RA aqui. Deixa eu só modificar aqui. Esqueci que o RA é auto-increment aqui, pessoal. Ok, o RA, ele é auto-increment. Então, eu só forneço o nome e a foto do aluno. Tá. Então, vamos lá, vamos executar ele. Vou falar que é teste, é tudo varchar teste. Para executar, de boa, tá? Só que, pô, tá vendo aqui que ele me retornou aqui 4? Isso aqui, o que ele me retornou? Então, ele me retornou um parâmetro de saída aqui. Então, o parâmetro de saída, você vai observar que ele tem um parâmetro de saída que é a quantidade de aluno, que a quantidade de aluno é 4. Então, aqui, ó, ele fez assim, ó, para mim, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou executar ele passo a passo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu só chamar aqui. Ó, eu forneci, então, o nome do aluno. Vou fornecer aqui, ó, Eliton, o nome do aluno. E aí ele pede uma foto, que seria um JPEG, blá, 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 ponto JPEG. Tá? E aqui, eu quero que vocês observem aqui, que aqui a gente teria, então, um parâmetro de saída. Esse aqui seria o retorno. Esse retorno aqui, o que a gente pode fazer com esse retorno? Opa, deixa eu arrumar aqui. Não sei se dá para ver direitinho aqui. Eu acho que aqui vai ficar melhor para a gente ver. Ó, depois que a gente criou o procedure, a gente teria isso aqui. Teria chamando o procedure, tá? Estou chamando aqui o procedure. E aí, depois que eu chamo o procedure, eu forneço os dados que ele precisa. E observa que esse último aqui, a gente criou aqui, então, uma variável.
Isso aqui seria uma variável no MySQL. Não preciso definir qual é o tipo da variável, eu só crio uma variável que ela vai identificar como uma variável temporária que vai se adaptar com os dados do retorno. E aí eu consigo, a partir daí, chamar, depois que ele acabou de rodar o procedure, ele vai deixar dentro dessa variável em memória, ele vai deixar a quantidade de alunos. Quantidade de alunos. Então, ele vai conseguir buscar depois, por isso que eu faço um select retorno. O as aqui é só para a gente criar o nome do cabeçalho, senão ele ficaria com o cabeçalho como retorno. Então, ele acabou de fazer internamente as funcionalidades e ele retorna, ele faz um callback no próprio procedure que está chamando, ele retorna qual é o valor para uma variável que a gente consegue depois pegar essa variável, os valores que estão dentro dela. Então, é uma variável que a gente fornece para ela carregar um valor, para deixar um valor carregado em memória dentro do MySQL lá, que eu possa consultar de novo. É lógico, se você acabar de rodar esse procedure e rodar qualquer outra coisa, ele vai perder esse valor aqui. Esse valor é um valor temporário só durante o tempo de execução. Então, quando você roda essas duas coisas aqui, ó, rodou ele, e depois você vai querer pegar o valor, ó, ele acabou de rodar, tá? Rodou o call e depois ele rodou o select. Ele está dando um select no quê? Na variável que a gente deixou carregada com o retorno da quantidade de alunos e devolveu aqui para a gente a quantidade de alunos. Então, você vai falar assim, professor, eu não vejo necessidade de usar isso. Não sei, talvez você não veja agora, mas é importante você saber que existe, em alguma situação, pode ser que você precise rodar um comando de consulta ou de insert e saber, por exemplo, a quantidade de linhas que foi apagada. Por exemplo, quantos registros foram apagados por esse delete, ou quantos registros foram alterados por esse insert. Então, é sempre interessante você saber que dá para deixar uma variável para receber o retorno interno da função. Então, é como se tivesse acontecido... Deixa eu só pegar meu light shot aqui. Ó. Então, aqui, resumindo isso aqui, é como se existisse todo um processamento interno da função, e depois que esse processamento terminasse, eu conseguisse devolver para essa variável algum tipo de resultado que eu queira programar dentro da função para exibir nessa variável, e através dessa variável eu consiga depois dar um select nessa variável e pegar o valor que ficou carregado dentro dela. E esse valor aqui ficou carregado dentro dela, ela é uma variável dinâmica, então ela vai se adaptar com o tipo de retorno. Se você quiser um int, ele devolve um int, um varchar e assim por diante. Tá, e agora tem uma outra função que a gente poderia ter até simplificado tudo, talvez, aqui, que seria uma função um pouquinho diferente, ó. Vou manipular essa função aqui. Essa quantidade de alunos, eu vou excluir ela daqui, tá? Ó, e eu vou usar essa inout. Ela vai fazer entrada e saída, então o inout ele vai fazer. E aqui o que eu vou fazer, pessoal? Em vez de eu carregar, então ele vai entrar um valor, vai fazer o insert com o valor do aluno, e dentro do próprio nome do aluno, pô, professor, que estranho que ficou. Eu só estou mostrando que funciona, tá? Não estou dizendo que tá bonito do jeito que eu estou fazendo, só estou dizendo que funciona. Então, uma função que ela tem um valor inicial de entrada, eu consigo executar algo com o valor inicial de entrada, então, tipo assim, ó, com o valor inicial de entrada, e daí eu vou fazer o seguinte, ó, na hora de você fazer a saída, dê um select na quantidade de aluno e faça um insert desse valor para dentro do parâmetro de entrada nome, pois eu vou resgatar ele depois. Então, vamos lá, vamos ver agora como que vai funcionar aqui agora. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Aqui, deixa eu ver como que eu vou pegar esses dados agora. Agora que eu tenho uma variável de entrada e de retorno, eu sei que eu não vou mais usar esse retorno.
Tá, eu vou ter que fornecer uma variável. Deixa eu só dar um select aqui. Deixa eu só chamar essa variável rapidinho aqui, só para me refrescar a memória aqui. Teste, executar. Tá. Nesse caso aqui vai ficar um pouquinho mais complexo, tá? Vamos lá. Ó, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? Ó, primeiro, eu vou ter que criar uma variável de entrada. Nome. Vamos lá. Ó, vai ficar assim, ó. Como que vai ficar aqui? Então, eu crio uma variável de entrada. Para criar uma variável no MySQL, a gente usa o set. Ele vai fazer um set, vai criar uma variável em tempo de execução. Então, a gente cria uma variável e eu atribuo um valor inicial dentro dela. Esse valor inicial vai ser teste... Teste aluno. Então, definir um valor inicial. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando essa função entrar em execução, ela vai receber esse valor como entrada. Então, qual que é o valor de entrada que ela recebe? Deixa eu só fazer menor aqui. Opa, deixa eu dar um espaço aqui para poder trabalhar. Ó, ela vai fazer o seguinte, ela vai receber essa função, quando ela for chamada, ela vai receber um valor inicial para essa variável, que seria teste aluno. Esse seria o valor inicial. Ela vai executar o que ela tem que fazer dentro dela, vai executar as funções internas, e depois, quando ela finalizar, internamente, ela vai retornar um valor, depois do procedimento executado, ele vai retornar um valor de volta, para essa variável criada, que seria essa variável nome. E a gente consegue depois capturar o valor criado aqui e trazer esse valor mostrando aqui. Então, aqui, dentro de nome, vai ter o quê? Quantidade. A partir de agora. Então, ó, selecionando aqui. E a hora que eu colocar em execução, ó, ele criou variável teste, executou o procedimento. O que tem dentro de nome? Teste aluno. Depois que ele finalizou o procedimento, o que ele faz internamente? Vamos lá, vamos dar uma olhada no que ele faz internamente. Ó. Cadastrar aluno. Ó, internamente ele faz o quê? Depois que ele recebeu o nome, fez o insert desse aluno, desse novo nome de aluno, ele vai fazer um retorno para essa variável. Então, ele vai devolver. Ó, ele vai fazer o quê? Um retorno, vai fazer uma devolução. Então, para essa variável, o nome, ele vai pegar o quê? A quantidade de alunos e vai devolver para essa variável. Como ela é uma variável de entrada e saída, a gente consegue depois resgatar esse nome de volta. Ó, consegue pegar esse nome de volta fora do procedure. Pessoal, deu para entender legalzinho essa parte de variáveis aqui, de procedimentos ou não?